depois quiserem o conteúdo da aula gravada, vai ficar disponibilizado no YouTube. Eu deixo também depois o link lá no AVA. Eu não consigo entender por que o AVA, né, não está conseguindo dar acesso a vocês ao Teams, né? Porque a instituição tem reportado para nós, professores, que a Anhanguera fez um convênio com a Microsoft para o uso do Teams e, em tese, vocês deveriam já ter o acesso garantido pelo AVA, né? Então, não sei se vocês têm alguma explicação para isso, mas se tiverem algum problema em relação a essa plataforma Teams, é importante vocês reportarem para a instituição essa, essa situação. Aqui consta para mim que estão presentes Ezequiel, Jean, Lohana, Milena e Paulo. Mas a Larissa parece também que entrou, né, na nossa sala de reunião e depois saiu. Então, se vocês puderem só me dar aqui pelo chat uma confirmação de presença, que eu consigo ver quem estão online, mas às vezes acaba dando aí algum tipo de interferência, a pessoa acaba caindo, né? Então, só preciso de uma confirmaçãozinha. Mas a gente vai começar então o conteúdo da nossa aula de hoje, seguindo a nossa linha de raciocínio do nosso curso. Né? Eu já falei para vocês que nosso curso sofreu uma alteração no meio do caminho, então nós começamos com fundamentos históricos do direito e a uma certa altura houve uma fusão entre fundamentos históricos do direito e introdução ao estudo do direito. E em razão dessa fusão, os conteúdos dessas duas disciplinas eles acabaram sofrendo aí uma alteração e a gente vem fazendo aí uma tentativa, né, de que as disciplinas possam trazer para vocês um conteúdo um pouco lógico. Nós começamos estudando lá do início os fundamentos históricos nas civilizações egípcia, hebraica, e falamos dos gregos, dos romanos, tudo para dar um panorama da onde o direito veio. Falamos um pouco sobre as fontes do direito, então, da onde emana a produção jurídica. E hoje nós vamos ingressar num tema que é bastante complexo. O ideal é que essa aula fosse presencial, mas eu vou tentar aqui, na medida do possível, do recurso online, fazer com que essa aula possa ser para vocês o mais proveitosa possível. E caso fique dúvidas em relação ao conteúdo que nós vamos tratar hoje, ainda assim nós vamos retomar esse assunto nas próximas aulas. Eu diria para vocês que esse é o primeiro estágio da compreensão do direito como um sistema. Então, se vocês recordarem da posição das últimas aulas, nós estávamos falando que o direito, ao longo da história, ele vai se apresentando, vai criando institutos ao longo da história. Esses institutos vão sendo aperfeiçoados. Às vezes, institutos jurídicos que existiam no passado deixam de existir. Institutos novos que temos na história atual, moderna, são baseados em institutos antigos. E também muitos institutos atuais são, às vezes, menos evoluídos do que institutos jurídicos que existiam em Roma há 2000 anos atrás. Então, a gente vem falando dessa evolução histórica do direito, falamos sobre as fontes do direito, de onde o direito provém. Nós falamos um pouquinho de que o direito ele tem o seu nascedouro na lei, nos costumes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do ordenamento jurídico. Então, o direito, vocês vão estudar
ao longo dos 5 anos de curso, vocês vão estudar vários ramos do direito, e esses ramos do direito, direito civil, direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, todos esses ramos do direito, eles estão concatenados entre si dentro de um sistema, né? Se a gente tentar exemplificar o que é um sistema, é mais ou menos igual ao corpo humano, né? Então, veja, todos nós, né, temos uma quantidade de órgãos, de tecidos, né, de células, e o nosso corpo, ele é um todo único, né? Então, nós podemos dizer que enxergamos através dos nossos olhos, porque os olhos são os órgãos destinados à visão, a nos dar o sentido da visão. Só que os olhos, então o globo ocular em si, ele não é o único órgão que está associado a este sentido da visão. Você tem por trás do olho, da retina, você tem nervos ópticos que estão ligados ao seu cérebro. Então você tem uma concatenação entre globo ocular, retina, nervos ópticos e cérebro que te fazem ver, né? Então veja, a visão, ela não é composta por um único órgão, ela é composta por um sistema de órgãos que estão funcionando para que nós tenhamos esse sentido de visão aguçado, né? Então é assim, o direito também funciona da mesma forma que o corpo, né? Nosso corpo, para funcionar, ele depende de vários sistemas em funcionamento, né? Você precisa de circulação, de sangue funcionando, você precisa do pulmão respirando, você precisa do seu coração batendo, você precisa do seu cérebro mandando estímulos nervosos, você precisa da sua coluna vertebral, através da sua medula, mandando esses estímulos nervosos para todo o corpo. Então, veja, o corpo humano, ele é um todo, ele é único, né? E ele é composto de pequenas partes. E essas pequenas partes, né, que compõem o corpo humano, é o que nós poderíamos associar aos ramos do direito. Então, o direito também é um todo único, né? Então, quando falamos em direito civil, é como se nós falássemos de uma pequena parte do corpo, né? Como se nós falássemos, por exemplo, que o direito civil é a nossa mão, né? Então, a nossa mão ela não está dissociada do corpo. Então, o direito civil também não está dissociado do direito. Então, para que você possa entender o direito nos seus ramos, nas suas ramificações, você tem que ter ideia do que é o direito como um todo, né? Como esse conjunto harmônico, completo, integral de normas jurídicas. O assunto é bem complexo, né? Dificilmente a gente vai conseguir explorar todo o conteúdo de uma teoria do ordenamento jurídico em uma única aula, mas a gente vai fazer um esforço de ir devagar, e que vocês possam ter aí cada um a compreensão do que é esta teoria e, eventualmente, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou pedir para que vocês abram o áudio de vocês e façam perguntas. Então, se o áudio de vocês não estiver bem, pode fazer a pergunta pelo chat, eu vou replicar a pergunta para todo o grupo, para que a gente possa ter uma interação na aula que possa ser benéfica a todos. Então, veja, melhor associação que a gente pode fazer do direito enquanto sistema é olharmos para o nosso próprio corpo, né? Então, tentem imaginar que o direito é um corpo do qual, né, você vai ter diversas ramificações, tá? Essas ramificações é o que nós chamamos de disciplinas jurídicas, e essas disciplinas vocês vão estudar de forma autônoma. Uma outra associação que eu gosto de fazer nas aulas de teoria geral do direito é você tentar imaginar o direito como um armário cheio de gavetas, né? Cada gaveta do direito, deste armário, né, que é o direito, cada gaveta representa uma área do direito, um ramo do direito. Então, você vai ter uma gavetinha de direito civil.
Quando você abrir o armário e abrir a gaveta do direito civil, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar leis, né, que falem sobre a relação jurídica civil que nós temos em sociedade. Tá? Se você abrir uma outra gaveta, direito penal, você vai encontrar leis que disciplinam proibições, regulação de penalidades para condutas que são realizadas contra uma norma penal. Então você vai ter uma série de gavetinhas, né, dentro deste armário que é o direito, e cada gavetinha você vai encontrar um conteúdo específico de leis. Tá? Então, dentro deste armário chamado direito, nós podemos fazer uma primeira grande divisão desse armário. Tá? Você vai dividir este armário inicialmente em duas partes. Uma parte nós vamos chamar de direito público. E a outra parte deste armário nós vamos chamar de direito privado. Tá? Então, o que está neste armário, na parte chamada direito público? Ali vão estar todas as normas jurídicas, todas as leis que foram editadas num determinado território, que contenham disciplinas relativas à interação do Estado com o cidadão e da interação do Estado com o próprio Estado e com outros Estados dentro de um território internacional. Então, a isso tudo nós vamos chamar de direito público. Só um minutinho que a Karen está esperando a concessão de acesso. Veja, eu não enxergo aqui nenhum pedido de acesso. Tá? Então, se ela puder ingressar novamente, aí eu consigo verificar se está sendo solicitado acesso aqui ou não. Mas, por enquanto, não existe nenhum pedido de acesso para mim. Se você puder pedir, Jean, você que mandou a mensagem, para a Karen ingressar novamente no link, né? Porque eu vou conseguir verificar aqui e conceder o acesso para ela. Ok? Então, voltando na nossa questão da divisão do armário, né? Você tem, então, um primeiro armário, uma primeira divisão deste armário, que você tem, vamos chamar de direito público, uma outra divisão do armário que nós estamos chamando de direito privado. Tá? Nessa divisão do armário que nós vamos nomear de direito privado, você vai ter ali uma disciplina que vai tratar das relações, né, já voltadas para a relação entre pessoas particulares. Tá? Então, imagine o seguinte, uma relação de locação entre um locador e um locatário. São dois particulares dentro dessa relação. Onde que nós vamos conseguir colocar esta relação jurídica dentro dessa divisão do armário que nós chamamos de direito privado, tá? Eu vou compartilhar a partir de agora, então, aqui com vocês os slides da nossa aula de hoje que tratam especificamente da teoria do ordenamento jurídico. Antes da gente começar a entrar aqui, Jean, se você estiver me ouvindo, eu vou te pedir para que você fale para Karen, né? Que ela possa ingressar no Zoom, porque acho que ela está tentando fazer o ingresso no Teams. Né? E eu até já fechei o Teams, porque a gente vai fazer a aula por aqui. Mas... Marco, ela está tentando fazer a conexão pelo computador. Então, mas eu ela não está conseguindo acessar pelo computador. Tá, é que eu não estou conseguindo ver aqui nenhum pedido, né, novo de acesso. Bom, vamos seguir. Aí qualquer coisa a gente volta para cá.
Ah, bom, agora veio o pedido de admissão dela. Karen, se você puder nos ouvir, eu só pediria que você abrisse seu áudio e compartilhasse, se você conseguir o acesso aqui à aula. Ok, vamos seguir então. Então veja, quando nós falamos em teoria do ordenamento jurídico, então nós estamos falando de uma teoria. Né? O que é uma teoria? Uma teoria é um argumento que tenta explicar um fenômeno. Né? Então, o fenômeno que nós tentaremos explicar se chama ordenamento jurídico. O que seria um ordenamento jurídico sobre o qual nós vamos, a partir de agora, ensaiar aqui uma teoria? Então, o ordenamento jurídico, ele é uma reunião de normas, tá? Então, normas de todas as espécies ficam reunidas. Se a gente pensar no direito brasileiro, a gente vai daqui a pouco verificar que nós temos milhares de leis, portarias, instruções normativas. Você tem uma série de documentos que procuram regular comportamentos dentro da sociedade. Só que esses documentos, eles precisam ter uma certa lógica, né? Porque senão, como é que a gente pode encontrar dentro deste caos, né, que é um monte de documentos regendo comportamentos sociais, regulando situações sociais, como é que a gente pode encontrar uma determinada lei dentro de milhares de leis? Então é isso que a teoria do ordenamento tenta resolver. Né? Então, quem estuda teoria do ordenamento jurídico, e o objetivo desta aula de teoria do ordenamento jurídico é que vocês tenham um pouquinho de noção, quando vocês se tornarem advogados, juízes, promotores, delegados, como é que você vai encontrar, no meio de milhares de normas, a norma que você precisa aplicar a um caso que está sendo trazido para você. Tá? Então, quem determina isso é o ordenamento jurídico. Então, no meio de milhares de normas, você vai efetivamente encontrar aquela que seja mais adequada para uma situação concreta. Então, é para isso que estudamos a teoria do ordenamento jurídico. Tá? É para que a gente possa, no meio de milhares de leis, regulamentos, instruções normativas, portarias e leis você vai ter de vários níveis, federal, estadual, municipal, qual é aquela norma que é aplicável numa determinada situação. Então, nós vamos começar com a teoria do ordenamento jurídico, ela tem o seu fundamento teórico mais aplicável ao direito ocidental na figura deste autor que foi Hans Kelsen. Tá? Hans Kelsen, ele foi um jurista alemão, né, de origem judaica, que na Segunda Guerra Mundial, diante do conflito e da perseguição aos judeus na Alemanha, Hans Kelsen ele imigrou para os Estados Unidos, onde ele se tornou professor na Universidade de Princeton. Hans Kelsen ele viveu de 1881 até 1973. Enquanto ele esteve na Alemanha, ele foi juiz na Alemanha, foi responsável na Alemanha um dos responsáveis pelo estudo e elaboração da Constituição de Weimar, né, que foi uma das principais regulações alemãs antes do sistema nazista. E Kelsen foi talvez a pessoa que deu a melhor contribuição enquanto cientista para a composição da teoria do ordenamento jurídico.
Então, que contribuições que este autor, Hans Kelsen, deu ao direito, que hoje nós trazemos como sendo lições valiosíssimas para que a gente possa entender o direito com essa figura, né, de completude, de integralidade, que o direito é uma coisa só, que embora você possa ter aí ramos do direito, esses ramos do direito são apenas gavetinhas dentro de um armário para que você possa explicar e conceber melhor os estudos do direito, mas o direito em si ele não tem, segundo Kelsen, nenhuma divisão. A divisão é somente didática, né? Quando você estuda direito, você faz essa divisão didática em gavetinhas, tão somente para que você possa estudar o direito de uma forma mais tranquila. Porém, o direito é único, né? E essa concepção unitária do direito vem a partir dos estudos de Hans Kelsen. Tá? Então, uma primeira contribuição de Hans Kelsen para o fenômeno jurídico é a necessidade de estudar o direito enquanto um conjunto positivo de normas, né? Então, quando Kelsen propõe que a gente estude o direito enquanto conjunto positivo de normas, nós estamos aqui diante de dois conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental aqui é o que é um conjunto de normas, né? E o que é uma norma em específico. Então, Kelsen ele fez uma elaboração científica dizendo que o estudo do direito ele é feito através das normas jurídicas. Mas o que é uma norma jurídica? Então, a norma jurídica ela tem todo um caráter, toda uma criteriosidade para você poder admitir o que é uma norma jurídica. Nós estudamos na aula passada diferentes tipos de normas, né? Normas morais, normas éticas, normas técnicas e normas jurídicas. Então, as normas jurídicas são aquelas que o direito tem interesse, né? Então, que o direito, de alguma forma, ele está interessado em resolver conflitos que derivem de normas jurídicas. Então, as normas jurídicas, quem se recorda da aula passada, nós falamos que ela tem uma estrutura, né, que é fornecida por uma hipótese, né? Então, o que é uma hipótese? Por exemplo, matar alguém. Quando a lei fala matar alguém, ela está dizendo que alguém matou alguém? Não, ela está atribuindo um conteúdo hipotético, algo que pode acontecer ou não no mundo dos fatos. Então, a hipótese, matar alguém, né? Você tem lá um modal deôntico, né, que é uma ligação entre a hipótese e uma consequência. Esse modal deôntico que vai dizer se uma norma ela é proibida, permitida ou obrigatória, né? E você vai ter uma consequência. Então, se você pegar o artigo 121 do Código Penal, você vai ver lá, matar alguém, né? A hipótese. A consequência, pena de 6 a 20 anos de reclusão, tá? Então, matar alguém é uma conduta que é proibida. Então, o modal deôntico que liga a hipótese matar alguém à consequência, pena de 6 a 20 anos de reclusão, é uma norma de caráter proibitivo, né? A lei proíbe matar, né? Então, você tem aí uma estrutura já concebida de norma jurídica. Então, é esta estrutura de hipótese, modal deôntico e consequência que Kelsen propõe que deve ser estudado o direito. Nós devemos estudar o direito através de um conjunto de normas. Então, Kelsen admite, aqui como primeiro momento fundamental, é que existe um conjunto de normas. Você não vai ter uma única norma no direito, você vai ter milhares de normas no direito. Mas também aí nós vamos ter uma segunda situação fundamental. Essa segunda situação fundamental é que Kelsen propõe que nós vamos estudar o conjunto positivo de normas. Então, o que significa esse conjunto positivo de normas? Então, para Kelsen, uma norma ela só é
positiva, né, quando ela decorre de uma lei. Tá? Lei aqui, vamos entender lei como algo não genérico, mas lei como algo específico. Lei como documento expedido por uma autoridade que tem competência para expedir normas jurídicas. Então, veja, para Kelsen, né? Então vamos agora imaginar o nosso direito brasileiro. Para Kelsen, você só vai ter direito positivo todas as normas vigentes no nosso território nacional que tenham sido expedidas por uma autoridade que tem poder para expedir normas jurídicas. Então, para Kelsen, por exemplo, uma norma que foi elaborada entre nós aqui, por exemplo, se nós aqui nessa reunião elaborarmos uma norma, para Kelsen essa norma não é positiva. Por quê? Porque nós não temos competência, nós não temos autorização do sistema jurídico para produzir regras. Somente o Estado, que tem autorização de produzir regras jurídicas através do Poder Legislativo, é que tem legitimidade para fazer com que uma regra se torne positiva. Então, Kelsen vai nos dizer, né, que para nós entendermos o que é um ordenamento jurídico, nós temos que começar por qual princípio? Né? Necessidade de estudar o direito enquanto um conjunto de normas, então mais de uma norma, né, reunidas em conjunto, e que essas normas tenham todas elas uma única característica, terem sido expedidas por uma autoridade que tem poder para expedição de normas jurídicas. Até aqui, tudo bem? Dúvidas, traumas, ressentimentos, ódios mortais? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir. Sim, não? Alguém pode abrir o áudio aí e dizer se podemos prosseguir? Podemos? Bom, se todos estão em silêncio, eu tenho que entender que vocês querem que vamos prosseguir. Então, vamos lá. Kelsen também propôs, né, para que a gente tenha uma concepção de teoria do ordenamento jurídico, né, que todas as normas que se inserem em um ordenamento, elas estão inseridas nesse ordenamento de uma forma escalonada em hierarquia. Ou seja, Kelsen quer dizer o seguinte: as normas dentro de um sistema jurídico, elas não estão soltas no sistema sem lógica nenhuma. Elas estão no sistema, né? E nesse sistema elas estão colocadas de forma hierárquica, de forma que uma norma sempre é superior à outra. Tá? Então, por exemplo, no Brasil você vai ter a Constituição Federal e você vai ter leis ordinárias, leis complementares. As normas derivadas da Constituição Federal estão num patamar superior às normas que estão nas leis complementares. As leis ordinárias estão abaixo das leis complementares. Então, você vai ter uma hierarquia no sistema. A gente vai ter um gráfico numa das próximas transparências aqui, dos próximos slides, onde você vai perceber isso de forma mais tranquila. Mas Kelsen quer propor o seguinte: ordenamento jurídico é conjunto positivo de normas, né? Então, ou seja, várias normas expedidas por uma autoridade que tem poder de expedição de normas e que estão localizadas no sistema jurídico através de uma hierarquia, de forma que tem normas de nível superior, normas de nível inferior. Que mais que Kelsen vai propor? Vai propor que o ordenamento jurídico, ou seja, o direito, ele é um conjunto de normas que está
concatenado através dos princípios de unidade, completude e coerência. Ou seja, o direito é uma unidade, ou seja, não posso falar que em um determinado território existam vários direitos. Existe um único direito atribuível a um território. E isso faz com que ele seja uma unidade. Tá? Ele não é divisível. Não podemos dividir o direito em, por exemplo, direito civil, direito penal, direito processual. Não, isso só é admissível para fins didáticos, para fins de compreensão. Porém, o direito é uno, ele tem essa característica de unicidade. Kelsen, a gente vai ver daqui para logo a gente vai falar sobre unidade um pouco mais com mais vagar. O direito também, ele tem essa característica que é a completude. Ou seja, o direito é completo. Não existem, segundo Kelsen, não existe nenhuma possibilidade de uma conduta não ter regulação pelo direito. Ou seja, o direito, nesse todo completo, é capaz de dar conta de todas as situações existentes na sociedade, ainda que elas não sejam reguladas. Tá? Por hora, só guardem isso, não vamos, nesse momento, dar mais detalhes, porque a gente vai falar mais à frente sobre esse critério de completude. E também Kelsen vai dizer que o ordenamento jurídico é coerente, ou seja, ele não tem contradições. Eu não posso ter num ordenamento jurídico uma norma que fale, por exemplo, que o céu é azul e uma outra norma que diga que o céu é verde, né? Porque senão nós teríamos aí uma situação de incoerência. Então, para Kelsen, todas as normas, na verdade, assim, o ordenamento jurídico, ele é coerente, ele não tem dentro dele normas que tenham contradição entre si. E se elas existirem, essas contradições, o próprio sistema, dado que ele é único, dado que ele é uno, né, uma unidade, dado que ele é completo, o próprio sistema ele tem dispositivos para eliminar essas contradições, tá? E Kelsen, ele vai trazer, dentro da teoria do ordenamento jurídico dele, um conceito que é a norma fundamental. Ou seja, dentro da teoria do ordenamento jurídico, existe, como nós falamos, existem normas em escalas, né? Uma norma superior, e abaixo dela uma norma inferior, e abaixo dessa inferior uma outra de nível inferior, até você chegar nas normas abaixo de um escalonamento que ele é piramidal. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas Kelsen diz que existe uma norma que faz com que todo esse sistema, né, que está concatenado entre si, essa norma fundamental, ela faz com que o direito se torne uma unidade. É ela que determina que o sistema ele é uno. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho melhor sobre norma fundamental, ok? Então aqui só para vocês terem um panorama, né, do ordenamento jurídico brasileiro desde 1988, tá bem? Então assim, esquece o que está para trás de 88. Vamos só imaginar de 88 para frente. Nós tivemos, tá, neste período de tempo, a edição de 163 mil leis federais. Tivemos 1.460.985 leis estaduais. 3.847.866 leis municipais, tá? Num total, desde 1988, de 5.471.980 leis desde 1988 para cá. Essa estatística não considera o ano de 2019, considera somente até o ano de 2018, tá? Então veja, dentro
dessa loucura, né? Você imagina, 5 milhões e meio, né, mais ou menos, de leis que foram editadas nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Nós, que somos operadores do direito, temos que encontrar aquela lei que se aplica a um determinado caso. Como é que você faz isso, né? Então, isso só considerando de 88 para frente. Sem contar que de 88 para trás existem tantos milhões ainda de leis que ainda estão vigentes no nosso ordenamento. Então, isso aqui é só para vocês terem um panorama do que é este caos, né? Esse caos, num primeiro momento, parece que é uma total desordem, né? Mas não. Quando a gente estuda a teoria do ordenamento jurídico, a gente vai ver que existe toda uma lógica nisso. E que você, ao final do estudo de teoria de ordenamento jurídico, você vai conseguir chegar, quando você estiver diante de um caso, você vai conseguir chegar na norma que você precisa para aplicar naquele caso concreto. Então, no meio de 5.471.980 leis, você vai encontrar a lei específica necessária para que você aplique a uma determinada situação, porque o ordenamento jurídico vai te levar naturalmente a você encontrar a regra específica. Então, isso aqui é só para a gente ter um panorama, né, do total de leis que foram produzidas e da necessidade de que a gente estude uma teoria, né, que coloque lógica, né, nesse caos todo de leis que são produzidas no Brasil. Então, veja que nós temos aqui, né, uma pirâmide, né, e essa pirâmide, ela representa o estudo de Kelsen sobre o ordenamento jurídico. Então, para o Kelsen, nós vamos ter no topo da pirâmide, tá? Mas é o seguinte, quando fala-se topo da pirâmide, coloque-se esse topo em aspas, tá? Porque a gente vai ver mais à frente que a norma fundamental ela não está no topo, ela está fora do ordenamento, tá? Mas, por hora, vamos deixar essa noção um pouco de lado, né? Só para que vocês entendam este gráfico. Então, nós temos aqui, na hierarquia de normas, você tem aqui a norma fundamental, que seria a norma de primeira hierarquia, a norma mais importante de um ordenamento jurídico. Abaixo da norma fundamental, você teria a Constituição Federal, né? Abaixo da Constituição Federal, você teria as emendas à Constituição. Abaixo das emendas à Constituição, você teria as leis complementares. Abaixo das leis complementares, você teria as leis ordinárias, as medidas provisórias e os tratados. Abaixo desse conjunto, você teria os decretos. E abaixo desse conjunto, você teria resoluções, portarias, e aqui não está constando, mas as instruções normativas também. Então, dentro deste sistema piramidal, né, você percebe que na base da pirâmide você tem as normas de hierarquia inferior, né, e no topo da pirâmide você vai ter as normas de hierarquia superior. Então, elas são colocadas de forma hierarquizada, porque é necessário que, para você chegar a uma norma concreta, você tem que localizar onde que ela está no sistema, né? Então, se, por exemplo, eu estou tratando se o caso que vocês vão analisar como juízes, promotores, delegados ou advogados, se o caso que vai ser analisado é um caso, por exemplo, que é uma disputa de competência tributária entre Estado e município, por exemplo, você vai já de cara saber que essa norma ela estará na Constituição Federal, porque este tipo de problema, ou seja, conflito de competência entre Estado e município, se resolve no nível constitucional. Então, você não vai você vai desprezar o que está para baixo e vai se concentrar aqui na parte da pirâmide que trata das normas constitucionais.
Então, é assim que está disciplinado o ordenamento jurídico, né? Normas superiores, né? No ápice das normas superiores, a norma fundamental. Na base da pirâmide, as normas inferiores, que no nosso caso aqui são portarias, resoluções e instruções normativas dos órgãos federais e estaduais e municipais. E entre a norma superior, que é a norma fundamental, e a norma que está na base, essas resoluções, portarias e instruções normativas, você tem outras normas que estão em uma cadeia de hierarquia de superioridade e inferioridade. Ok? Podemos prosseguir? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos prosseguir. Aqui vamos voltar um pouquinho àquela ideia, né, do armário, né, que nós começamos a nossa aula, né? Você tem, então, o direito ele é um grande armário cheio de gavetas, né? Nós podemos, num primeiro momento, dividir este armário em duas seções. Uma seção do armário chamaremos de direito público e outra seção do armário nós chamaremos de direito privado. Nas gavetinhas da seção do armário de direito público, você vai encontrar alguns ramos do direito. Na seção denominada direito privado do armário, você vai encontrar gavetinhas com outras disciplinas que envolvem relações entre particulares. Mas aqui, nesse slide, você vai ver que existe aqui uma teorização um pouco diferente, que o direito ele é como se fosse uma árvore, né? Você pode imaginar o direito tanto quanto um armário, quanto como uma árvore, mas as duas analogias funcionam perfeitamente. O direito ele se comporta, então, como se fosse uma árvore que tem um tronco único, ou seja, o direito é uno, né? E ele se subdivide em ramos, né? Então, você vai ter aqui dois galhos, né? Que vai se subdividir em dois ramos. O ramo do direito privado e o ramo de direito público. E aí você percebe que aqui, seguindo o galho do direito privado, você vai ter alguns outros sub-ramos, né? Direito comercial, direito civil, né? Aí dentro do direito civil, você vai ter outros sub-ramos. Direito dos contratos, direito das obrigações, direito de família. Aí, por exemplo, em direito de família, você vai ter uma subdivisão, direito das sucessões e assim por diante. No direito público, você também pode subir aqui e você vai ter subdivisões. Então, você vai ter uma subdivisão direito penal, direito processual, direitos difusos e coletivos. Aí, em direito processual, você vai ter, subindo aqui, você vai ter um ramo, direito processual civil, direito processual penal, direito processual do trabalho. Você vai ter aqui direito público, direito penal, que vai se dividir em direito comum, vai se subdividir em direito militar. Você vai ter direitos difusos e coletivos, onde você vai ter direito do trabalho, você vai ter direito ambiental. Então, assim, o direito ele vai subindo o tronco e vai se dividindo em ramos. Mas você pode usar também a alegoria também do armário, onde você divide o armário em duas seções, uma seção de direito público, uma seção de direito privado. Cada seção tem suas gavetinhas. Então, você vai abrir lá a gavetinha de direito civil. Dentro da gaveta de direito civil também tem subgavetinhas. Tem outras gavetinhas dentro da gaveta de direito civil. Aí você vai estar direito à família, direito às obrigações, direito de personalidade. Você vai ter outras gavetinhas dentro daquele segmento, tá? E aí você vai conseguir encontrar dentro deste armário, né, qual é a gavetinha que está a lei que você precisa usar numa situação concreta. Então, vamos supor que você tenha lá que resolver um problema, uma pessoa faleceu e deixou uma herança, né? Então, como é que você procura a norma aplicável à questão da herança?
Primeiro, você vai se perguntar: a questão da herança envolve interesses públicos ou interesses de pessoas particulares? Aí você vai se dar conta, envolve interesse de pessoas particulares. Então, aonde que no armário eu vou encontrar leis que tratam de interesses particulares? Eu vou encontrar essas leis na seção do armário Direito Privado. Ok. Aí eu entro lá no armário, na parte de Direito Privado, e vou me perguntar: ok, dentro desse armário de Direito Privado, onde que eu posso encontrar questões, leis que tratam de sucessão familiar? Bom, eu sei que não vai ser no direito comercial. Direito comercial trata de relações de caráter comercial. Direito de sucessão não é algo de caráter comercial, como, por exemplo, um cheque, uma nota fiscal. Isso você vai encontrar no direito comercial. Então você vai se dar conta que, olha, nas duas grandes gavetas que tem na seção de direito privado, eu tenho direito comercial e direito civil. Então eu vou abrir a gaveta de direito civil. Dentro da gaveta de direito civil, eu tenho lá contratos, obrigações, direito de família, direito das sucessões. Então eu vou saber que eu vou encontrar a lei que eu preciso dentro da gavetinha de direito das sucessões. E lá, dentro da direito de sucessões, você vai encontrar o que você necessita para estudar aquele caso concreto. Simples assim, em qualquer ramo do direito. Vamos fazer um outro exemplo. Você está precisando analisar um caso que envolve um furto, né? Então, você é advogado, você foi contratado por uma família que tem um integrante dessa família que ele cometeu um furto. Então, você vai se perguntar: bom, dentro do meu armário chamado direito, em que seção eu vou encontrar algo sobre furto? Será que furto envolve relações entre particulares? De uma certa forma, sim, né? Porque se a pessoa furtou, ela furtou de alguém. Só que o direito, ele está mais interessado em quem, no caso do furto, é o Estado que está interessado em saber quem furtou, né? Então, você vai se dar conta de que quando você fala de um crime, embora o crime envolva uma relação que alguém praticou o crime contra outra pessoa, a pessoa interessada em resolver o crime se chama Estado. E se chama Estado, a pessoa que está interessada em resolver o crime, você vai encontrar essa relação de furto no armário, né, na seção reservada a direito público. Aí você vai abrir, né, ali direito público, né, a seção do armário, você abre a porta do armário de direito público, você vai ver lá que tem lá direito penal, direito processual, direitos difusos e coletivos. Então, espera aí, direito penal é o ramo do direito que está interessado em aplicar penas pelo cometimento de crimes. Então, é aqui que eu vou buscar furto. Aí você vai abrir a gaveta de direito penal e você vai ver lá que tem direito penal comum e direito penal militar. Mas espera aí, o furto foi numa base militar? Ou o furto foi um furto, por exemplo, de um celular dentro de uma casa? Então, se foi o furto de um celular dentro de uma casa, então nós estamos falando de um crime comum, que você vai encontrar na gavetinha dos crimes comuns. Aí você vai lá ver que tem uma lei chamada Código Penal. Dentro do Código Penal tem uma seção lá dos direitos contra a propriedade, né? E dentro da seção dos direitos contra a propriedade, você vai ver lá que tem o crime de furto, né? Então, é assim que a gente chega nas leis que precisamos aplicar, tá? Sabendo que dentro do direito existem essas subdivisões para que a gente possa nos direcionar a qual lei é aplicável. Então, a teoria do ordenamento jurídico, ela propõe organizar as normas jurídicas, né? Então, é uma teoria de organização, né? De modo que você possa aplicar essas normas jurídicas aos fatos jurídicos da vida social, né? Então, a teoria se propõe
ao mesmo tempo que ela se propõe organizar essas normas jurídicas dentro de um armário, né, ou dentro de uma árvore, seguindo os ramos, né, ela também se propõe a fazer com que a gente evite, dentro do ordenamento, lacunas, a gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre as lacunas, e contradições. O que eu posso de antemão já dizer sobre lacunas? A gente fala em lacuna quando, dentro do nosso armário, que é o direito, não existe em nenhuma das gavetinhas nenhuma lei falando sobre aquilo. Né? Então, o ordenamento jurídico ele se propõe a resolver essas lacunas. Né? Ou também ele se propõe a resolver contradições, ou seja, dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso armário lá que representa o ordenamento jurídico, nós vamos imaginar que a gente encontra nas gavetas duas normas que tratam de forma diferente do mesmo assunto. Então, como é que a gente resolve isso? O próprio ordenamento jurídico ele vai propor, né, uma forma de se resolver isso. Ok? Podemos avançar? Vocês estão me acompanhando? Que está todo mundo em silêncio. Alguém aí, por favor, abre o áudio e fala que tudo bem. Senão eu acho que eu estou falando sozinho aqui e caiu a conexão. Não, tá tudo bem. Meu áudio tá mudo porque eu tô jantando. Não, tudo bem, mas assim, vocês estão... Tá tudo andando, né? Sim, Ok. na paz de Buda. Então, vamos embora. Se tiver dúvidas, abre o áudio e me para, tá bem? Eu vi que a Milena aqui levantou a mão. Você quer fazer alguma colocação, Milena? Milena? Sim, não, mais ou menos? Bom, então eu vou seguir. Já que o Jean aqui, que é o representante da turma, disse que está em paz, eu vou seguir. Vamos lá. Então, vamos começar a falar do princípio da unidade. Né? E agora que eu vi aqui que eu rabisquei a tela, mas tudo bem. Princípio da unidade, gente, ele é aquele princípio que nós estamos dizendo que o ordenamento jurídico, né, ele é uno. Né? Então, quando que nós vamos considerar que um ordenamento jurídico é uno? Ele é uno quando ele é válido e quando ele é unificado por meio de um determinado critério. Ou seja, um critério, né, é que estabelece, um critério único, é que vai estabelecer a unicidade do ordenamento. Então, nós temos alguns critérios que podem estipular isso. Tá? Um dos critérios que podem estipular isso é o critério da territorialidade. O que é o critério da territorialidade? Nós podemos considerar uno, né? Podemos dizer que o princípio da unicidade se aplica pelo critério da territorialidade quando as normas são válidas em determinado território. Tá? Então, por exemplo, podemos dizer que o ordenamento jurídico é uno quando, por exemplo, no Brasil. Né? Então, o Brasil, se aplicar, por exemplo, o critério da territorialidade, vai dizer o seguinte, que o nosso ordenamento jurídico, ele é todas as normas jurídicas que são produzidas e validadas dentro do território brasileiro. É isso que vai dar unicidade ao ordenamento jurídico, segundo o critério da territorialidade. Mas nós temos outro critério, que é o critério de soberania. Né? Esse critério da soberania foi elaborado por um jurista, que é John Austin, e pelo critério de soberania, nós temos uma outra forma de dar unicidade ao ordenamento. Todas as normas válidas quando elas forem enunciadas por determinado Estado soberano. Né? Então, por exemplo, se nós falarmos que o direito brasileiro ele é uno,
porque ele foi expedido pelo Congresso Nacional do Brasil, né? Nós estamos dizendo que se aplica para dar a unicidade, nesse caso, é aplicada pelo critério de soberania, ou seja, um Estado soberano é que determina que as normas são válidas e tornam o sistema único. Isso não é muito visível no Brasil, tá? Mas, por exemplo, no Reino Unido, né? O Reino Unido é composto por vários países que estão sob a soberania da Rainha Elizabeth II, né? Então, veja, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Nova Zelândia, você tem uma série de países que estão submetidos à soberania da Rainha Elizabeth. Se nós formos aplicar o critério da soberania, nós temos que dizer, por exemplo, que o ordenamento jurídico da Inglaterra, ele é o mesmo ordenamento jurídico da Nova Zelândia, por exemplo, porque é o mesmo soberano, né? É o mesmo Estado soberano. Porém, não é verdade isso, né? Eles utilizam o critério de territorialidade, né? O Brasil, por exemplo, além da territorialidade como elemento de unicidade, né? Porque o Brasil é um país que não tem territórios em outro lugar, mas somente no nosso território nacional, tirando as embaixadas que estão espalhadas pelo mundo, que é território nacional. Mas o Brasil ele adota, né, muito mais o princípio da soberania, né, do que da territorialidade. O que dá unicidade mais ao ordenamento jurídico brasileiro é a soberania, porque o nosso Estado é quem emite as normas que são aplicáveis em todo o território nacional, né? E também são aplicáveis em territórios que não estão no Brasil, mas estão submetidos à nossa soberania, por exemplo, as embaixadas, né? Então, se alguém comete um crime dentro de uma embaixada brasileira, se aplica a lei brasileira, porque o território ali é território brasileiro e está submetido à soberania do Brasil. Outro critério, o escalonamento, né? Para que essa é a teoria de Kelsen? As normas são válidas quando derivadas de outra norma de nível superior. Então, o que dá unicidade ao ordenamento jurídico, segundo Kelsen, é a colocação de uma norma superior que torna com que todas as normas inferiores a ela estejam relacionadas a ela por uma relação de hierarquia. Então, o Kelsen ele vai dizer o seguinte: existe uma norma fundamental. Se essa norma fundamental ela é uma norma superior, todas as normas abaixo dela, pelo princípio, né, pelo critério de escalonamento, dão unicidade a este ordenamento jurídico. E tem também um outro critério, que é o de reconhecimento, proposto por um outro jurista, que é Hart. Pelo critério de reconhecimento, as normas serão válidas e darão unicidade a um ordenamento jurídico quando elas são reconhecidas pela prática das leis e da jurisprudência. Ou seja, quando os tribunais aplicam essas leis. Então, os tribunais brasileiros aplicam as leis, então é esta aplicação das leis pelos tribunais que daria unicidade ao ordenamento jurídico. Entre nós, né, o que está em validade, né, cientificamente, o direito brasileiro adota, né, e os direitos de outros países ocidentais adotam a teoria de Kelsen para dar unicidade ao ordenamento jurídico brasileiro. O critério aplicável, né, cientificamente aplicável, que nós entendemos que é o melhor critério para explicar o princípio da unicidade, é o de escalonamento. Ou seja, as normas são válidas quando elas derivam de outras normas de hierarquia superior. E o que dá unicidade a este ordenamento é a norma fundamental que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Então, escalonamento e unidade. Kelsen, quando ele criou a teoria do ordenamento jurídico, né, ele propôs que o direito regula a sua própria criação. Então, Kelsen ele veio
a validar no direito um princípio da biologia que é o sistema autopoético, né? O que é um sistema autopoético? O sistema autopoético é um sistema que cria e regula a si próprio, tá? Então, por exemplo, nós, corpo humano, temos algumas células que criam outras células semelhantes a ela, tá? De forma que a célula criada obedece ao mesmo padrão da célula que foi a criadora, tá? Então, por exemplo, se você fizer um corte no braço, né, o seu braço ele vai regenerar, né? Ou seja, vão ser formadas células novas na pele que vão ter a mesma característica das células anteriores. Por quê? Uma célula que está criando outra célula igual a ela, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas o direito é a mesma coisa. É o direito que cria o próprio direito. Parece estranho, mas é assim mesmo, né? Como que se cria uma lei no Brasil? Então, uma lei no Brasil ela é criada através de um processo legislativo. Então, lá na Constituição está previsto a forma como se inicia o processo legislativo. Então, o processo legislativo pode ser iniciado por um deputado, por um senador, pelo presidente da República, pode ser iniciado por iniciativa popular, lá recolhe-se lá 1 milhão de assinaturas, dividido em 5 estados da federação, e se apresenta lá um projeto de lei no Congresso. Então, mas quem é que regula o processo legislativo? Uma lei. É a Constituição Federal, que é, em sentido lato sensu, a Constituição Federal é uma lei. E é a lei que regula como é que se criam leis. Então, ou seja, existe uma norma que regula como se criam normas. Então, pela teoria do ordenamento jurídico de Kelsen, o direito regula a sua própria criação. Tá? É a lei que regula como se cria uma nova lei. É como se uma célula, né, criasse uma célula da mesma característica que ela possui. Uma norma determina o processo como a outra norma é produzida. Então, é uma norma prevista na Constituição Federal que vai regular como a outra norma deve ser produzida. Então, por exemplo, lá diz, na Constituição Federal, que uma emenda à Constituição, ela, dependendo do que essa emenda vai regular, ela tem que ser de iniciativa exclusiva do presidente da República. Então, é uma lei, é uma norma jurídica que está regulando o processo de criação de uma norma jurídica que vai vir depois dela. Ok? O que o Kelsen também propõe? A norma inferior, de menor hierarquia, ela encontra fundamento de validade em uma norma de nível superior. Essa norma de nível superior é que regula a criação da norma de nível inferior. Confuso? Tá bem, vamos explicar. Então, por exemplo, para se criar uma medida provisória, então, se o presidente Bolsonaro resolver editar uma medida provisória, como que ele pode emitir essa medida provisória? Ele vai ter que buscar fundamento de validade dessa medida provisória na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é que vai dizer como que as medidas provisórias podem ser editadas, em quais circunstâncias e quais elementos que a medida provisória pode conter ou não. Então, veja, é uma norma inferior, no caso da medida provisória, né, que tem fundamento de validade numa norma superior. Podemos dizer que uma medida provisória ela é válida quando ela foi criada a partir de uma norma superior, que é a Constituição, e quando a norma inferior, no caso da medida provisória, não conflita com a norma de nível superior, que é a Constituição. Então, ela é válida. O que mais que Kelsen diz? A ordem jurídica não é um sistema de normas ordenadas no mesmo plano, né? Elas não estão situadas umas ao lado das outras. Nós não vamos ter normas jurídicas assim. Nós vamos ter normas jurídicas assim, tá? Elas são construídas em níveis. Nós não temos normas, né,
que nós possamos dizer assim, ó, nosso ordenamento jurídico é neste formato aqui. Ó. Nós podemos dizer que o ordenamento jurídico é neste formato. Normas de nível superior, normas de nível inferior. Então, é assim, né, que nós construímos um ordenamento jurídico, em níveis. Né? Então, elas não estão situadas no mesmo plano. Uma norma jurídica sempre, quando eu falo sempre, é todas as vezes, ela sempre vai encontrar o seu fundamento de validade em uma norma de nível superior, nunca em uma norma semelhante. Ok? Aí mais uma liçãozinha de Kelsen. A unidade, né, então a sua unidade, né, a unicidade do ordenamento, resulta de uma conexão de dependência em que uma norma é produzida por outra norma, que por sua vez também é produzida por outra norma, e assim por diante até chegar em uma norma que fundamente toda a produção normativa. Para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, aqui, neste nosso sistema piramidal. Então, por exemplo, aqui na base da pirâmide, nós temos resoluções e portarias. Uma resolução, então aqui que está neste nível, ela vai encontrar o fundamento de validade dela onde? Em um decreto. Sempre. Quando você vai ver, quando você encontrar uma resolução no ordenamento jurídico, automaticamente você deve saber que acima desta resolução tem que obrigatoriamente existir um decreto. Por quê? Quem regula a criação de uma resolução é um decreto. E o decreto? Né? Você obrigatoriamente vai saber que acima do decreto ou vai ter uma lei ordinária, ou vai ter uma medida provisória, ou vai ter um tratado. Né? Então, o decreto ele vai encontrar o fundamento de validade dele em uma norma superior a ele. Tá? Sempre. Então, sempre que você fala assim, olha, decreto número tal. Né? Então, por exemplo, Jorge Dória, não, Jorge não, João Dória, né? Ele editou um decreto tornando quarentena obrigatória nos estabelecimentos comerciais pelo período de X a X. Este decreto, ele só vai ter validade se existir uma lei, uma medida provisória, um tratado acima desse decreto que autorize a existência desse decreto. Ok. E essa lei ordinária, essa medida provisória, esse tratado que está neste nível aqui, obrigatoriamente, né, ele estará submetido à existência de uma lei complementar. Né? Ou, às vezes, diretamente a uma emenda constitucional ou à própria Constituição. Então é o seguinte, voltando lá no nosso argumento lá de Kelsen, né? A sua unidade, ou seja, a unidade do ordenamento jurídico, resulta da conexão de dependência em que uma norma é produzida por outra norma. Então é o seguinte, quando eu sei que existe uma dependência de uma norma com outra, nessa hierarquia, uma norma que é criada, foi criada por uma norma de nível superior. Né? E nós vamos ter certeza que essa norma de nível superior também foi criada por outra de nível superior. E essa outra de nível superior também foi criada por outra ainda mais superior, até que nós vamos chegar num nível que não existe criação, não existe norma superior. Né? E é aí que nós vamos entender o que é a norma fundamental, mas não vamos chegar aí ainda. Kelsen diz o seguinte, a hierarquia é dada pelo poder que autoriza que determinada norma seja criada. Né? Então, quando eu tenho uma norma, por exemplo, a Constituição Federal, que autoriza que os estados, por exemplo, possam regulamentar o policiamento ostensivo nos seus respectivos estados, a Constituição Federal está dizendo que o Estado tem poder de criar seu próprio aparato policial. O que dá a hierarquia
entre as normas? A Constituição, que está acima desta norma estadual que criou a polícia militar, por exemplo. A Constituição é o poder acima, né? Ela representa um poder acima que cria o Estado, por exemplo, de São Paulo, e autoriza que o Estado de São Paulo possa criar o seu policiamento ostensivo. Então, o que faz com que uma norma esteja numa relação de hierarquia é o poder que autorizou que a norma seja criada. Tá? Então, você vai ter uma norma inferior que vai ter sido criada por uma norma superior. Esta norma superior, ela tem um grau de hierarquia em cima dessa norma inferior e ela tem uma relação de poder. Essa norma superior tem mais poder que essa norma inferior. Ok? Até aqui, dúvidas, traumas, ressentimentos, ódios mortais, cansaço, fome? Podemos seguir? Alguém aí dá um sinal? Pode seguir. Eu estou com fome, mas vamos seguir. Então, eu já jantei, acabei de jantar agora. Não, vocês têm este poder de poder ter aula e jantar ao mesmo tempo. Eu tenho que ficar falando, então é meio complicado, mas vamos lá. Então, agora a gente vai falar de uma outra característica que é do ordenamento jurídico, a coerência. Então, coerência, também podemos dar o significado de coerência a coesão. As normas, então, nesse sistema de hierarquia de normas, as normas, elas são coerentes entre si, né? Então, uma das características do ordenamento é a coerência. Alguns doutrinadores chamam de coesão, em razão da possibilidade de existência de normas contraditórias entre si, né? Então, alguns falam em coerência, outros falam em coesão. Por quê? Porque num ordenamento, voltando lá, de quase 5 milhões e meio de leis, vocês acreditam que existam normas que vão colidir entre si? Será que no meio de 5 milhões e meio de leis, não existe leis que disciplinam coisas diferentes? Então vamos pegar um exemplo, né? Segundo o governo do estado de São Paulo, né, devido ao coronavírus, nós devemos estar em quarentena, né, horizontal até 22 de abril, né, de 2020. Segundo um decreto federal, né, diz que nós devemos estar em quarentena vertical, né, até o dia 7 de abril. Essas normas estão em conflito? Sim, completamente sim. Mas o ordenamento jurídico, a teoria do ordenamento jurídico diz que é o seguinte, que o ordenamento jurídico, ele tem essa característica de coerência, ou seja, é impossível no ordenamento jurídico, né, e o termo realmente é esse, impossível no ordenamento jurídico, existir normas contraditórias entre si. Por quê? Se houver normas contraditórias entre si, o próprio ordenamento jurídico vai ter um mecanismo criado, né, para fazer o quê? Para dar coerência. Sim, porque senão, imagine nós, né, povo, como é que nós cumprimos essas normas de quarentena? E aí, fica em quarentena até o dia 7 ou fica até o dia 22? Porque o decreto federal diz que é até o dia 7 e o governo do estado tem um outro decreto que diz que é até o dia 22. Então, veja, existe aí um conflito de normas. Mas aí o ordenamento diz o seguinte, não, pode existir uma contradição entre normas, mas o ordenamento é coerente. E o ordenamento, sendo coerente, ele vai ter um mecanismo para eliminar essa contradição. Então, veja lá, como que nós vamos eliminar essa contradição? Né? Se nós estamos falando em um decreto, né, nós dissemos o seguinte, para existir um decreto tem que ter uma lei em cima, certo? Então, porque o decreto ele só existe porque uma lei superior, uma norma superior o criou. Então, você vai ter uma lei, né, que é a norma de nível superior, que vai criar o decreto. Então, veja, se eu tenho um decreto, eu tenho que, obviamente, buscar em qual lei que ele se fundamentou. Então, nós vamos lá e vamos chegar à conclusão de que a lei que fundamenta a existência desse decreto, no caso de São Paulo, é uma lei estadual que autoriza que o governador do estado possa decretar estado de calamidade pública
dentro do Estado por alguma razão. E aí você vai pegar o decreto federal e também o decreto federal vai ter uma base legal numa lei que diz que o presidente da República pode decretar estado de calamidade em todo o território nacional quando assim houver a necessidade. Aí, beleza, mas aí o nosso ordenamento ainda não resolveu o nosso problema, né? Por quê? Ainda continua incoerente. O decreto que determinou a quarentena está baseado em leis, e essas leis dizem que tanto o governador quanto o presidente da República podem decretar. Então aí, fica até o dia 7 até o dia 22. Aí a gente vai acima do decreto, tem a lei. E acima da lei? Tem uma outra norma de nível superior, que aí você vai ter a Constituição Federal, né? Na Constituição Federal diz que é competência, né, de cada ente federativo, dentro dos seus territórios, né, decretar estado de calamidade pública, observando-se as características regionais. Então, veja, o decreto federal, né, ele diz que a quarentena vigora até o dia 7 de abril em todo o território nacional. O decreto estadual diz que a quarentena vigora até o dia 22 de abril no território de São Paulo. Então, como é que o ordenamento jurídico resolveu o nosso problema? Ele diz que até o dia 7 de abril, o Brasil inteiro fica de quarentena. A partir do dia 7 de abril, você vai ter que olhar a lei do seu estado, porque o estado que tem competência constitucional para decretar estado de calamidade pública conforme as características regionais. Então, ainda que tenha um decreto federal dizendo que até o dia 7 de abril, a Constituição determina que o estado é que tem autonomia para regular a calamidade pública de acordo com a situação local, né? Então, veja, vamos tirar a guerra política existente entre todos neste momento. Estamos analisando aqui ordenamento jurídico. Tá? Então, pelo ordenamento jurídico, nós temos ali um mecanismo para resolver um problema. Tá? Então, embora existam embora existam normas contraditórias, o ordenamento jurídico criou um mecanismo para sanar essas contradições. Então, quando você fala que o ordenamento jurídico ele tem coerência, né, você está querendo dizer que no sistema, olhando o direito como um todo e não somente uma norma em si, então, assim, se você olhar uma norma em si e outra norma 1 e norma 2, e as duas são conflitantes, você vai achar, não, o ordenamento jurídico não tem coerência nenhuma, porque tem normas conflitantes. Mas se você tira as normas da sua lente e olha o direito como um todo, o direito como um todo vai te apresentar um mecanismo de solução das contradições, de forma a dar coerência e coesão ao ordenamento. Dúvidas até aqui, gente? Eu sei que o assunto é um pouco confuso, complexo, mas, assim, com o tempo vocês vão conseguir aí dominar bem esses conceitos, ok? Vamos passar, então, a essa questão da coerência. O ordenamento jurídico ele deve ser coerente, ou seja, as normas válidas em dado tempo não podem possuir antinomias. O que é uma antinomia? Antinomia é justamente a existência de duas normas conflitantes entre si. Tá? Então, quando nós falamos em ordenamento jurídico não possuir antinomias, a gente tem que olhar para o direito como um todo e não para duas normas que são conflitantes. Então, assim, quando nós olhamos para o ordenamento como um todo, o próprio ordenamento vai trazer para você o mecanismo de solução das antinomias, de modo que não existirão antinomias. Porque se o ordenamento tem mecanismo para resolver antinomia, é porque o sistema é coerente e as antinomias não existem. O sistema já está preparado para resolvê-las. Outra coisa, a antinomia. Né? Então, aqui, nós já falamos sobre isso, mas só aqui passando. Né? Presença no ordenamento de duas normas válidas, incompatíveis entre si. Então, por exemplo, no nosso exemplo citado, o decreto federal ele é válido? É válido. O decreto estadual é válido? É válido. Os dois são conflitantes entre si. Como resolve? Resolve não analisando norma 1 e norma 2. Resolve analisando as normas superiores que deram origem a essas normas e que fazem com que o ordenamento tenha a sua coerência.
A solução das antinomias devem estar previstas no próprio ordenamento jurídico. Então, o sistema vai... Então, vamos lá. O sistema brasileiro, que tem 5,5 milhões de leis editadas a partir de 1988, possuem normas conflitantes? Sim, milhões de normas conflitantes. Mas o sistema jurídico brasileiro possui antinomias? Não. Porque o sistema brasileiro, mesmo que tenha milhares de antinomias, ou seja, de normas conflitantes entre si, o sistema ele vai trazer para vocês o mecanismo de solução. Então, podemos dizer que no meio de milhares de leis existem antinomias, mas no ordenamento jurídico elas não existem porque o sistema cria o mecanismo de solução. Tá? Então, aqui nós temos os mecanismos de solução. Tá? Um primeiro mecanismo de solução que nós chamamos de lex, isso em latim, lex posterior derogat priori, ou seja, vamos traduzir isso para vocês. A lei posterior revoga a lei anterior. Então, é um critério cronológico. Então, se eu tenho uma lei que foi editada no dia 1º de abril de 2020 e tem uma outra lei que foi editada no dia 7 de abril de 2020, as duas leis elas são do mesmo nível hierárquico, prevalece qual lei? O ordenamento vai dizer, se tiver conflito entre essas duas leis, você vai aplicar sempre a lei mais nova. Tá? Então, o critério cronológico, a lei mais nova, do mesmo nível hierárquico, ela vai revogar a lei anterior. Ok? Uma outra solução de antinomias. Lex superior derogat inferior. Aqui é o critério hierárquico. Então, vamos traduzir essa frase em latim. A lei superior revoga a lei inferior. Tá? É o que nós falamos. Uma norma que está prevista numa resolução, se ela estiver em conflito com um decreto, você vai aplicar o decreto e vai esquecer a resolução. Por quê? Porque a lei superior prevalece sobre a lei inferior. Tá? Um outro critério de solução de antinomias. Lex specialis derogat generali. É o critério da especialidade. Então, é o seguinte. Uma norma prevista, por exemplo, no Código Civil. O Código Civil é uma lei especial. Tá? É uma lei que trata de toda a matéria de relações civis entre pessoas particulares. Então, uma norma prevista no Código Civil, que é uma lei especial, ela prevalece sobre qualquer outra norma que foi editada em caráter geral. Então, vamos supor que tem uma lei lá que diz o seguinte, que o céu é azul, né? E que quando você for comprar um pedaço do céu, você tem que comprar um pedaço azul. Então, isso é uma lei normal, uma lei geral. Só que no Código Civil, que disciplina as relações de compra e venda, está especificado lá o seguinte, o céu é amarelo e quando você for comprar um pedaço do céu, você tem que comprar um pedaço amarelo. Então, qual lei você se aplica nesse caso, em que tem duas normas conflitantes, qual que se aplica? Se aplica a lei especial, a lei que regula de forma especial aquele tema, que é a compra e venda. Então, a compra e venda está disciplinada no Código Civil. Então, a lei especial sempre vai se aplicar se sobrepondo à lei de caráter geral. Até aqui, dúvida? Não? Posso avançar? Pode. Sim? Sim. Pode. Ok. Pode. E aí nós temos a completude. Tá? Então, nós falamos que o ordenamento jurídico ele é único, ele é coerente, e agora nós vamos falar que ele é completo. Então, nós temos um autor aqui, que é Norberto Bobbio, que diz o seguinte, a completude ela é a propriedade pela qual um ordenamento jurídico tem uma norma para regular qualquer caso existente na face da Terra. O que é a completude? O ordenamento jurídico diz que tudo que acontece no mundo
vai ter uma norma para regular este comportamento em sociedade. Mesmo que essa norma não tenha sido editada pelo legislador. Que coisa louca, né? A gente está querendo dizer que, com a completude, que é o seguinte: mesmo que uma situação não seja regulada por quem tem poder para regular, ainda assim nós vamos encontrar uma norma para resolver o problema quando esse problema aparecer. Então veja, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que existia quando há um tempo atrás. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Né? Se você for lá na Constituição Federal, vai dizer que a família é composta, né, pela união entre homem e mulher, etc. E tal. Você vai no Código Civil e vai ver lá que casamento, né, é um contrato especial de direito de família celebrado entre partes de sexos diferentes. Então, entre homens. E aí, a pergunta, né? Antes, algum tempo atrás, vamos imaginar que duas mulheres quisessem casar. Elas poderiam casar? Segundo, né, a teoria do ordenamento jurídico, né, se elas viessem a promover uma ação judicial para casar, mesmo que o direito não regulasse essa situação, pelo sistema da completude, o direito daria uma solução ao caso, porque o direito ele é completo. Ou seja, nós encontraríamos no meio lá daquelas 5.471.000 leis, no meio daquelas 5 milhões e meio de leis, nós encontraríamos um caso que poderia ser aplicado a essa situação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha que interessante. Então, quando nós falamos que o sistema, o ordenamento jurídico, ele é completo, estamos dizendo que ele não tem lacunas. O que é uma lacuna? Uma lacuna é o seguinte, é uma situação que o direito ainda não regulou. Né? Então, por exemplo, o direito não regula, por exemplo, o casamento entre terráqueos e alienígenas. Por quê? Porque nunca aconteceu de um terráqueo querer casar com um alienígena. Mas vamos imaginar que tem uma invasão, né, de alguma raça ao planeta Terra e tenha lá uma pessoa de um outro planeta que queira casar com um terráqueo. Aí nós vamos ter uma situação concreta, né? Que ainda até então o direito não regularia. Então, o que o sistema jurídico quer nos dizer através da teoria do ordenamento jurídico é que esta lacuna, ou seja, esta situação que não é regulada pelo direito, ela não existe, porque o direito tem capacidade de resolver os seus próprios problemas. Assim como o direito tem a capacidade de se autocriar, ele tem a capacidade de se autorresolver. Então, mesmo que essa lacuna, casamento entre terráqueo e um ser de outro planeta, não exista, porque nunca existiu, o direito vai conseguir, através de um mecanismo, solucionar essa lacuna, de modo que não tem lacunas no sistema jurídico. Pode ter lacuna em uma lei, pode ter lacuna em uma resolução, pode ter uma lacuna numa medida provisória, pode ter lacuna em qualquer documento jurídico. Mas no ordenamento jurídico, no sistema jurídico, não existe lacunas, porque o sistema vai dar conta de resolvê-las. Então, é o seguinte, uma forma do direito se autorregular e resolver o problema das lacunas é que o juiz ele não pode deixar de decidir sobre qualquer caso alegando não haver normas. Está previsto, tem uma lei chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem lá previsto expressamente que o juiz não pode deixar de aplicar uma solução a um caso alegando a inexistência de normas. Então vamos imaginar, nosso caso concreto, um alienígena quer casar com um terráqueo. Ok, mas o direito não regula isso. Não existe direito intergaláctico. Né? Então, o direito não regula essa situação.
Mas aí vamos supor que o terráqueo alienígena entre com uma ação pedindo para o juiz a possibilidade de casarem. O juiz não vai poder dizer, olha, eu não vou decidir esse caso, porque não existem normas intergalácticas que resolvam casamento entre terráqueos e alienígenas. O juiz é obrigado a resolver o caso, né? Mesmo que não tenha normas. Então, a completude, né, é uma condição necessária do ordenamento. Se não existisse completude, o juiz ele poderia dizer o seguinte, olha, eu vou deixar de julgar esse caso porque não tem norma para julgar. Mas como o juiz não pode dizer que não vai decidir, porque ele não pode usar o argumento, olha, não existe norma para julgar esse caso, é uma condição necessária para a existência do ordenamento a sua completude. Então, em uma lacuna, né, então é o seguinte, vamos usar continuar usando o nosso exemplo. Terráqueo e alienígena querem se casar. Não existe regulamento de direito a respeito disso. Então, em uma lacuna, compete ao juiz decidir o caso aplicando os mecanismos previstos no ordenamento jurídico para a resolução de conflitos. Então, existem 3 formas de você resolver uma lacuna. Uma delas é uma analogia, né? O que é uma analogia? Então é o seguinte, o direito prevê em alguma norma a existência de casamento entre terráqueos e alienígenas? Não. Mas o direito, ele tem em alguma norma a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sim. Tem uma norma do Conselho Nacional de Justiça que autoriza os cartórios a celebrarem casamento de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, se o direito ele regula a possibilidade de casamento entre homem e mulher, se o direito regula a possibilidade entre pessoas do mesmo sexo, por que o direito proibiria, né, uma relação de casamento entre um terráqueo e um alienígena? Então, o juiz, através de uma analogia, ou seja, usando um caso já pré-existente, ele decidiria o caso subsequente. Então, o fato de existir um caso semelhante, né, previsto em lei, autoriza o juiz a julgar por analogia. Outra forma do juiz integrar a lei numa lacuna é através dos costumes. Ou seja, ele vai analisar dentro da sociedade em qual ele está inserido. Então, por exemplo, o juiz em Marília. Vamos supor que em Marília fosse costume que pessoas terráqueas e alienígenas se casassem. O juiz aplicaria o costume local, né? E mesmo que não tivesse uma norma autorizando este casamento, ele poderia aplicar o costume para resolver a lacuna existente no direito. E outra coisa que o juiz pode aplicar e deve aplicar são os princípios gerais de direito. Ou seja, no direito existem princípios. Princípios são situações que dão fundamento para o direito. Então, você tem princípio de boa-fé, princípio de transparência, você tem princípio de moralidade, você tem princípios de pacificação de conflitos, você tem uma série de princípios gerais do direito que o juiz, não havendo norma, não havendo analogia possível, não havendo costume, ele vai utilizar de princípios gerais para fazer com que aquele caso concreto tenha uma solução. De forma que o sistema jurídico ele é completo. O sistema jurídico ele vai tratar também de conceitos que são a validade, a vigência e a eficácia da lei. Então, o que é uma lei válida, né? Uma lei é válida quando ela é derivada de um processo legislativo constitucional. Então, na Constituição está lá previsto como é que deve ser feita uma lei. Então, tem que ter lá, alguém tem que dar entrada no processo de lei, no projeto de lei, um senador, um deputado, iniciativa popular, o presidente da República, assim por diante, tem as autoridades que podem ingressar com o processo legislativo. Então, o processo legislativo ele parte lá por uma análise bicameral. Então, assim, se ele começa na Câmara, ele é analisado pelo Senado. Se ele começa no Senado, ele é analisado pela Câmara. Aí ele é votado.
Se ele for aprovado, aí ele vai para a sanção presidencial, se o presidente sanciona, aí ele é publicado, ele vira lei. Então é o seguinte, a lei ela é considerada válida se ela passou pelo processo legislativo constitucional. Tá? Agora, a lei ela somente será vigente, tá? A validade ela deriva do processo legislativo. A vigência deriva de um outro ato, né? Que é a data em que a lei entra em vigor no território nacional. Então, uma lei ela tem vigência desde a sua publicação até que venha outra lei que revogue essa lei. Então, você tem uma lei considerada no tempo. Ela foi publicada, ela passa a ter vigência de acordo com alguns critérios, tá? E a partir do momento que ela entra em vigência, ela vai viger até que venha outra lei que a revogue. Normalmente, a lei entra em vigência na data da sua publicação, tá? Mas isso só quando a lei expressamente prevê. Então, se a lei prevê que ela entra em vigência na data de sua publicação, é a partir do dia que ela foi publicada no Diário Oficial que ela entrou em vigência. Se a lei não tiver expresso isso, né? Ou seja, se não houver na lei algo dizendo esta lei entra em vigência na data de sua publicação, ela vai entrar em vigência sempre 45, no território nacional, 45 dias depois da sua publicação, né? Ou então em outra data que a própria lei estipule. Então, por exemplo, normalmente os códigos, quando são alterados, eles estipulam uma data de início de vigência daqui a um ano. Por quê? Porque nesse tempo de um ano, que a lei vai ser estudada nas faculdades, que os profissionais do direito vão estudar a lei, para aprender como que a lei vai funcionar. Então, esse período em que a lei ela é válida, ela já foi produzida por um processo legislativo, esse período em que ela ainda não tem vigência, ou seja, ela não entrou em vigor, é chamado de vacatio legis. É um período de tempo entre a publicação da lei e a entrada dela em vigência. Então, a lei pode estipular que ela entre em vigor na data da sua publicação, ela pode estipular que ela entre em vigor 45 dias depois, 90 dias depois, um ano depois. Tá? Então, a gente sempre tem que observar na lei quando que ela entrou em vigência. Tá? Então, a própria lei é que vai determinar a sua vigência. Se da data da publicação, se ela não fala nada, ela vai vigorar 45 dias depois no território nacional e 90 dias depois fora do território nacional. E ela pode estabelecer vigência, né, em termos de vacatio legis, um ano depois, 2 anos depois, conforme o legislador assim determinar. A lei, então, ela vai permanecer em vigência desde o momento em que ela entrou em vigência até a sua revogação. A revogação ela pode ser chamada de revogação expressa. Então, quando a lei nova expressamente vai dizer que a lei antiga foi revogada. Então, por exemplo, o Código Civil, o vigente é do ano de 2001, teve sua vigência a partir... Não, do ano de 2000 teve sua vigência a partir de 2001. O código anterior era de 1916. O Código Civil atual, ele estabelece automaticamente lá, no finalzinho, que ele revoga expressamente o Código de 1916. Então, a revogação ela é expressa quando a própria lei ela determina que a lei anterior vai ser revogada. Ou ela pode ser uma revogação tácita. O que é uma revogação tácita? Quando a lei nova ela for completamente incompatível com a lei antiga. Então, por exemplo, você tem lá uma lei dizendo, olha, o casamento é uma união civil entre homem e mulher. Aí, essa lei é a lei 1, por exemplo. Aí vem uma lei 2 e diz o seguinte, o casamento é uma união civil entre pessoas livres e desimpedidas, não importando o sexo. Como a lei 2 ela é incompatível completamente com a lei 1, falamos que ela sofreu, a lei 1 foi revogada de forma tácita. Ok? Nós também podemos falar em derrogação. O que é a derrogação? A derrogação implica na revogação parcial da lei antiga por uma nova. Então, ou seja,
Pode vir uma lei e ela vai simplesmente dizer o seguinte, olha, o dispositivo, o artigo 1º, 2º e 3º da lei tal, fica revogado e o restante da lei continua em vigência. Então, nesse momento, nós estamos falando em derrogação, ou seja, é uma revogação parcial de uma antiga lei por uma nova. Então, fica vigente a parte das disposições que não foi revogada. Ok? E nós também falamos em abrogação. A abrogação é quando tratamos da revogação total. Então, quando uma lei foi revogada totalmente por uma lei nova, nós falamos que essa lei foi abrogada. E também temos um fenômeno chamado de repristinação. Ou seja, para vocês entenderem a repristinação, eu tenho a Lei 1, que trata, por exemplo, de casamento. Vem a Lei 2 e trata de casamento de forma diferente e revoga a Lei 1. Aí vem uma Lei 3 que revoga a Lei 2. Quando eu revoguei a Lei 2, a Lei 1 voltou à vigência? Não. Né? Ela não voltou à vigência. Significa que a Lei 1 deixou de existir, a Lei 2 deixou de existir e a Lei 3 revogou as duas anteriores. Né? A repristinação acontece quando a Lei 3 ela revoga a Lei 2 e restaura a vigência da Lei 1. Então, na Lei 3, nós vamos ter o seguinte conteúdo. A Lei 3 vai dizer o seguinte, que ela revoga a Lei 2 e expressamente ela vai dizer que ela vai restaurar o conteúdo da Lei 1 que havia sido revogada. Esse fenômeno de restauração é chamado de repristinação. Ou seja, quando a última lei restaura uma lei que já havia sido revogada. Ok? Alguma dúvida? É meio complicadinho esse negócio de repristinação, mas o significado é esse. Quando uma lei que foi revogada, ela se restaura, né, por uma lei que havia sido... melhor, vamos explicar isso melhor. Então, a lei revogadora, né? Então, a lei revogada é a Lei 1. A lei revogadora é a Lei 2. A Lei 3, que é a lei restauradora, ela vai revogar a lei revogadora e vai restaurar a lei revogada. É meio confuso, meio complexo, mas decorre somente isso. Repristinação é a restauração da lei revogada por ter a lei revogadora perdido a vigência. E ela só é admitida de forma expressa. Não existe revogação, repristinação tácita. Ok? Eficácia. Então, a eficácia, que é o último critério de validade, né, da lei, vigência e eficácia trazida por Kelsen, é o seguinte. Uma lei, não adianta ela ser válida. Ou seja, não adianta que o Congresso Nacional produza uma lei de acordo com o processo legislativo constitucional. Tá? Não adianta ela ser vigente, ou seja, não adianta ela ter sido publicada no Diário Oficial e ela ter entrado em vigência. A lei ela tem que ser eficaz, ou seja, ela tem que produzir efeitos jurídicos. Ou seja, a sociedade ela tem que cumprir a lei, porque se ninguém cumprir a lei, ela não tem eficácia nenhuma. Então, por exemplo, nós tínhamos uma lei anterior que previa o crime de adultério. Né? Então, veja, era uma lei válida, tinha sido produzida pelo Congresso Nacional, observando o processo legislativo constitucional. Era uma lei vigente. Por quê? Porque ela foi publicada no Diário Oficial, ela teve sua vigência durante um determinado tempo. Só que era uma lei completamente ineficaz, porque nenhum juiz condenava ninguém por adultério. Então, o povo traía homens e mulheres, assim por diante, mas o delegado não fazia inquérito de adultério, promotor de justiça não denunciava ninguém por adultério e juiz nenhum condenava ninguém por adultério. Ou seja, era uma lei válida, uma lei vigente, mas sem nenhuma eficácia. Por quê? Porque socialmente a lei não pegou. É isso, tá? Então, gente, acho que para finalizar, acho que o nosso último tema da aula de hoje é que é o seguinte: toda lei, quando ela é editada, então ela passa por um processo legislativo
constitucional, então ela é válida. Ela é vigente, ou seja, ela tem a sua publicação no Diário Oficial e a sua vigência foi instaurada. E ela é eficaz, ela produz efeitos. Essa lei ela jamais pode prejudicar situações que são chamadas como situações pré-existentes que determinam que essa lei não seja aplicável nessas situações. Então, uma situação, a lei nova, ela nunca vai se aplicar a prejudicar o direito adquirido, tá? Então, o que é o direito adquirido? É um direito que ele já existia, né, no patrimônio da pessoa antes da lei nova aparecer. Então, vamos supor, recentemente nós tivemos uma reforma previdenciária que alterou as datas de aposentadoria. Mas se pela lei antiga uma pessoa já tivesse o direito de se aposentar, mas não se aposentou, ela tem direito adquirido. Ou seja, na lei antiga ela já podia exercer o direito, mas ela não exerceu, né? Significa que a lei nova não pode prejudicar o direito que ela já tinha adquirido com base na legislação anterior. A lei nova também não pode prejudicar uma situação que é chamada de ato jurídico perfeito, né? O que é um ato jurídico perfeito? É um ato que já havia sido praticado com base numa lei anterior. Então vamos supor que você tivesse comprado um imóvel na planta de uma construtora, certo? E aí você celebrou um contrato com essa construtora. Aí veio uma lei nova e diz que mudou toda a sistemática de compra de imóvel na planta, tá? Este contrato que você já havia celebrado com a consultora com base na lei antiga, ele não pode ser, de forma alguma, afetado pela lei nova. Por quê? Porque já havia se consumado um ato jurídico com base na lei anterior. Então, esse ato jurídico é chamado de ato jurídico perfeito. Ou seja, um ato que já tinha se consumado, já estava assinado, consolidado, com base numa lei antiga, de modo que a lei nova não pode prejudicar os direitos que você tinha conseguido com base na lei antiga. E as leis novas também não podem prejudicar o que a gente chama de coisa julgada. Ou seja, a coisa julgada, ela reflete as decisões que foram transitadas em julgado nos tribunais. Então, depois que você tem uma decisão judicial, essa decisão judicial, ela já esgotou todas as possibilidades de recurso, então você vai ter o que a gente chama de coisa julgada, ou seja, aquela decisão não tendo mais recurso, transitou em julgado. Então, vindo uma lei nova, essa lei nova ela não pode prejudicar aquela decisão judicial que já transitou em julgado. Ela não pode mudar o conteúdo da coisa julgada. Isso ficou claro para vocês? O conteúdo da aula de hoje é este, né, que é a teoria do ordenamento jurídico. Vai ter dúvidas, certamente. Isso daqui, normalmente, a gente estuda com bastante tranquilidade. Então, a gente vai retomar esse assunto nas próximas aulas. Mas eu queria saber se ficou, no conteúdo que a gente teve hoje, se ficou alguma dúvida para vocês que vocês queiram esclarecer agora. Então, eu vou pedir aí para vocês que queiram esclarecer as dúvidas, que possam abrir os microfones aí e perguntar. Ô, Marco. Sim. Eu fiquei com dúvida em como é instituída a norma fundamental. Ah, sim. Nós não falamos desse assunto hoje, que eu vou deixar isso para uma próxima aula, mas assim, para vocês não ficarem com curiosidade, né? Isso é um tema super importante. Isso daí a gente vai tratar na teoria geral da norma. Mas é o seguinte, a norma fundamental, ela é o seguinte, ela não está dentro do sistema. Assim, se a gente está falando que o sistema ele é uma hierarquia de normas, ou seja, uma norma inferior. Né? Deixa eu voltar aqui na transparência, fica melhor para você visualizar. Aqui. Opa. Então, é o seguinte, no nosso sistema, você tem uma norma de nível inferior que vai encontrar fundamentos de validade
numa norma de nível superior, que consequentemente vai encontrar fundamento de validade numa outra norma ainda de nível superior, e você vai subindo, certo? Se a gente fosse subir, a gente subiria indefinidamente, ou seja, ia até o infinito. Kelsen, ele diz que tem uma norma que está acima de todas as outras normas e não vai existir uma norma acima dela. Essa norma seria a norma fundamental. Então, para você entender a norma fundamental, a gente vai falar melhor dela nas próximas aulas, mas a norma fundamental é uma norma mais ou menos com o seguinte conteúdo. É como se essa norma dissesse o seguinte: fica autorizada a elaboração de uma Constituição. Entendi. Então, essa norma ela não está no sistema, ela não está escrita em lugar nenhum, mas ela pressupõe que ela deu autorização para que se fizesse a Constituição como a primeira norma na hierarquia. Então, assim, no ordenamento jurídico, a norma de nível hierárquico superior é a Constituição Federal. Agora, como a gente disse que a norma encontra fundamento de validade em outra norma de nível superior, quem autorizou, ou melhor, a Constituição, ela tem validade numa norma superior. Qual é essa norma superior que criou que autorizou a Constituição da Constituição, autorizou a criação da Constituição? Não existiu, é o poder constituinte. Mas quem que deu autorização ao poder constituinte? É o que o Kelsen chamava de norma fundamental. É uma norma que não está no sistema, ela é pressuposta, se pressupõe que alguém autorizou a fazer a Constituição. Então, essa norma pressuposta é a norma fundamental, ou seja, é ela que fecha o sistema. Não dá para subir além dela. Mas fica tranquilo que a gente vai tratar dela nas próximas aulas. Por isso que eu não quis tratar do assunto hoje, mas ela vai ser tema das próximas aulas e aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Sim. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não? Marco. Não? Alô, tá ouvindo? Alô? Pode falar. Naquela questão de conflitos de interesses lá no ordenamento jurídico, que envolveu a questão do decreto federal junto com o decreto estadual. Você explicou da questão da situação de estado de calamidade. Uhum. Isso também, eu como policial militar, eu falo, porque a gente está nessa situação e trabalhando como bombeiro. Tá. Se no caso o município tivesse decretado o estado de calamidade, o município por determinada situação e o estado não, era a mesma situação também? Sim, porque é o seguinte, dentro da Constituição está autorizado que tanto assim, os níveis de governança, né? Federal, estadual e municipal. Todos eles têm autorização da Constituição para decretar estado de calamidade pública de forma regional. Então, por exemplo, vamos imaginar que tivesse uma inundação no município de Marília, mas essa inundação fosse local. O prefeito está autorizado a decretar o estado de calamidade pública só no município, porque só o município foi atingido. Entendi. Não precisa ter um outro decreto de calamidade estadual ou federal, porque o estado de calamidade pública ele é localizado, né? No momento a gente está vivendo um estado de calamidade pública de nível nacional, mas isso não impede que, por exemplo, Marília decrete calamidade pública com base no mesmo fato que a União ou que os estados. Entendi. Ok, então eu estava em dúvida nessa situação também, mas foi isso daí, me tirou a dúvida. Obrigado, viu? Nada, que é isso. Mais alguém? Nenhuma dúvida, nenhum trauma, nenhum ressentimento, nenhum ódio? Todos bem alimentados, todos jantaram? Desespero é só na hora da prova. Não, fica tranquilo. Eu normalmente seleciono os pontos da prova antes da prova para vocês não ficarem perdidos. E, Marco, falando nisso, tem alguma notícia de como ou quando vai ser as provas? Não. Por enquanto não. É assim que a coordenação, eu acredito que eu acho que prova a gente só vai ter no mês de junho mesmo. Ou maio, tá. né, se essa situação toda se resolver até maio, mas não tem nada previsto ainda não. Eu fico preocupado porque em relação a duas provas, né? No caso.
Ah, não, mas aí a gente vai combinar, vocês não vão ser prejudicados, né? A gente combina de fazer a prova, embora você vai ter assim, uma quantidade exagerada de matéria para estudar, mas eu sempre, por hábito, eu sempre vou selecionar um ponto para cada uma das provas. Se as provas forem feitas simultaneamente, aí a gente seleciona 2 pontos. Ah, mas se vocês vão saber antecipadamente, vão estudar somente aqueles 2 pontos. Sim. Obrigado. Falou, Marco. Tá, joia. Mais alguma dúvida? Não, Marcos, obrigado aí. Foi sensacional a aula aí. Deu para tirar bastante dúvida nesse início aí, né? Eu Então ainda tá estou bom. atrelando Eu as vou coisas do deixar, conteúdo, mas eu vou deixar o agradeço. conteúdo da aula gravado. Vou disponibilizar para vocês o link depois para vocês poderem assistir novamente. Combinado? Combinado. Então, gente, boa noite e vamos esperar que isso logo passe, né? Vai melhorar sim, Marcos. Deus Então tá, quiser. joia. Boa noite para vocês e até segunda-feira.